hoje eu quero lhes convidar a refletir sobre dons espirituais moldados para servir a Deus, moldados para servir a Deus. Bem, não é novidade para nós que a Bíblia é o manual do Criador para nós. É por meio da palavra de Deus que nós tiramos princípios e valores que regem a conduta do cristão, mas também é ali que a gente aprende que todos nós fomos agraciados, todos nós recebemos um presente, e esse presente, ele foi dado pelo próprio Deus a nós. Bem, se você olhar a palavra de Deus, você vai ver que existe então esse presente, essa palavrinha que se chama dom. E dom, no sentido popular, cá entre nós, não tem nada a ver com o sentido bíblico da palavra. Dom, o dom no grego ali significaria carisma, ou seja, não tem nada a ver com o que a gente vê hoje. Hoje, carisma estaria mais ligado, talvez, a se conectar com uma personalidade, com um tipo de uma pessoa, de se comunicar, uma pessoa que se comunica bem e por aí vai. Mas carisma, no sentido bíblico, tem uma outra conotação. Ela significa graça imerecida, presente, um presente imerecido, bondade. Uma bondade imerecida, conferida a nós, dada a nós de forma livre. E então, nesse sentido, dom, no sentido bíblico, ele vai identificar justamente o amor de quem dá e não a bondade de quem recebe. Ele vai falar muito mais de quem está nos agraciando, quem está nos presenteando, e não da pessoa que em si acaba recebendo. Então, queria chamar a atenção justamente para isso, destaca o amor de Deus e não o mérito de quem recebe. Então, diante disso, ficam algumas perguntas no ar. E que perguntas são essas? Por exemplo, será que todos nós fomos agraciados com esse carisma, com esse presente, com esse dom? Será que algum tipo de pessoa recebe e outro não? Ou será que se eu tenho, que dom que é, que carisma que é, que presente que eu recebi da parte do Senhor? Como eu posso aplicá-lo de forma correta? E para quê? Por que eu recebi esse presente? Por que ele me foi concedido? Qual é a finalidade dele? Bem, eu acredito que todos neste auditório, em um ou outro momento, já se questionaram, já se perguntaram acerca disso. Será que eu tenho um dom? Que dom é esse? Eu não sei fazer nada. Eu não sei cantar, eu não sei pregar, e como eu diria, eu não sei nem bater palma. Ou eu canto ou eu bato palma, porque as duas coisas ao mesmo tempo não dá. Você já se pegou assim, às vezes se questionando, se perguntando? Bem, hoje à noite eu quero, por meio da palavra de Deus, lhes convidar a refletir, portanto, acerca de dons espirituais, para que possamos, de forma homeopática, rápida, sanar algumas dessas dúvidas. E quero lhes convidar, portanto, a orarmos mais uma vez e pedirmos direção do alto, para que o Espírito Santo fale e ministre aos nossos corações nesta oportunidade. Oremos. Senhor Jesus, nós estamos reunidos em Teu nome e queremos aqui render honra, louvor, glórias ao Senhor. Pai, nós já cantamos, nós já exaltamos o Teu nome, mas neste momento queremos acalmar o nosso coração para ouvir a Tua doce e preciosa voz. Fale, ministre a cada coração aqui, que o Senhor, o Teu Espírito, possa encontrar em nós corações contritos, quebrantados, desejosos de receber a porção que Tu tens para nós nesta oportunidade. É o que eu rogo e peço, orando e clamando em nome de Cristo Jesus. Amém e amém. Muito bem. Vou começar pela origem. Primeira tópico que eu quero chamar a sua atenção essa noite é sobre a origem dos dons. Dom espiritual, ele é um atributo concedido a nós, dado a nós pelo próprio Espírito Santo, pela Trindade. Ela nos comissiona esse presente, ela nos agalordoa com esse presente.
É uma graça divina que nos é dada de forma imerecida. Nós não mereceríamos esse presente, mas ele nos é concedido de forma sobrenatural quando nós nascemos de novo. No exato dia que você professou a sua fé em Cristo Jesus, no exato dia que você recebeu a Cristo Jesus como seu Senhor e Salvador, e ali o Espírito Santo passou a habitar na sua vida, naquele momento você foi justificado, você foi regenerado, ali você se tornou filho, ali os seus pecados foram cravados na cruz, mas ali também você recebeu um presente, ali você recebeu esse carisma, essa graça imerecida, ali você recebeu dons, ou dom, um ou mais. Então, dom, ele é um atributo especial dado a todo aquele que professou a fé em Cristo Jesus. Ao olharmos a palavra de Deus, se você querer abrir ali em Efésios capítulo 4, 1 Coríntios 12, Romanos, são tantas as passagens que vão falar sobre dons, mas Efésios capítulo 4 vai ser projetado, vai dizer ali: porém, cada um de nós recebeu um dom especial. Porém, cada um de nós recebeu um dom especial, e olha só, de acordo com o que Cristo deu. É Ele quem define, é Ele quem dá, e Ele dá o que Ele quer, a quem Ele quer, quando Ele quer e tudo mais. Como dizem as Escrituras sagradas, quando Ele subiu aos lugares mais altos, levou consigo muitos prisioneiros e deu dons às pessoas. Romanos capítulo 12 vai dizer: temos diferentes dons de acordo com a graça que nos foi dada. Há diferentes tipos de dons, mas o Espírito é o mesmo. O Espírito é o mesmo. Quando a gente vai olhar a palavra de Deus, a gente vai ver uma infinitude de textos que falam sobre dons. 4 deles são mais conhecidos: Romanos 12 citado, 1 Coríntios 12, Efésios 4 citado, 1 Pedro 4, mas há também uma infinitude de outras passagens que fala sobre dons, que fala sobre esses presentes imerecidos. Bem, o que precisa chamar a nossa atenção aqui é o seguinte: é que independente do dom que eu ou você recebemos, independente do dom que o nosso Senhor nos presenteou, todos eles têm um objetivo em comum, que é o quê? A glória de Deus. Independente se você ganhou um dom da pregação, ou para conduzir a igreja ao louvor, ou para simplesmente contribuir, ou um serviço, passar na igreja durante a semana e fazer uma limpeza, ou organizar as cadeiras, independente do dom que você tem, todos eles têm um objetivo em comum: a glória do Senhor. É glorificar ao Senhor por meio desse serviço cristão, por meio desse trabalho voluntário, mas também edificar a igreja. A igreja cresce por meio desse serviço, mas também lá fora as pessoas olham e veem o que está acontecendo ali. Aquele povo que não para de se movimentar vai chegar lá fora por meio do serviço, da bondade, que muitas das vezes a gente vai compartilhar por meio de uma ação, de um dom, e por aí vai. Bem, como cristãos, é bem verdade que nós até poderíamos desejar outros dons. Por exemplo, de repente, você gostaria de desejar o dom para conduzir o povo de Deus a louvar, ou queria desejar um dom de palavra de sabedoria, de conhecimento. De repente, esse era o anseio do seu coração, mas de repente Deus vai dizer: olha, não, eu lhe agardoei, eu lhe presenteei com este outro dom, e é esse que eu quero que você use para que a igreja local seja edificada, mas para que o meu nome seja glorificado por meio da sua instrumentalidade. Por que eu digo isso? Uma das nossas maiores referências, um dos maiores pastores de todos os tempos, um dos principais teólogos que a gente tem, pode passar, Billy Graham, certa vez ele disse o seguinte: no meu caso, Billy Graham falando, no meu caso eu creio que Deus me deu o dom do evangelismo, mas eu não pedi. Mas, olha só, e se Deus tivesse o dom, se eu tivesse o dom do evangelismo e deixasse de usá-lo, eu estaria pecando.
Os dons que você e eu temos são os que Deus achou que serviriam para nós e temos que usá-los para a sua glória. Ou seja, quando você não usa o dom que o Senhor lhe concedeu, quando você acha, não, dom de serviço, eu queria mesmo era estar ali na bateria, eu queria mesmo estar fazendo outra coisa. Quando você acha que o seu dom não tem valor algum, você está justamente questionando o próprio Deus, que é aquele quem concede essa graça. Você está dizendo, olha, Senhor, você errou aí. Eu queria mesmo era estar pregando, não queria estar aqui nos bastidores. Está entendendo? Então, o próprio Billy Graham fala isso, olha, eu recebi do Senhor este dom. Este dom. Se eu não estivesse evangelizando, fazendo as conferências, as cruzadas, eu estaria pecando. Mas ele foi um homem temente ao Senhor, fiel até o fim, e usou do seu dom para que pessoas, homens, mulheres de todas as nações viessem a conhecer a Jesus por meio da instrumentalidade dele. Mas agora fica essa indagação, será que eu e vocês muitas das vezes não pecamos quando questionamos a Deus e dizemos, não, eu queria mesmo era tal coisa? Eu digo isso porque isso já aconteceu comigo. Todos nós, no mínimo, vamos ter um dom. A palavra deixa isso muito claro. Todos aqueles que receberam Jesus como Senhor e Salvador têm no mínimo um dom. Agora, a grande indagação que é, quando eu cheguei na igreja, parecia que só existia o quê? Louvor e pregação. Parecia que só existiam esses dois ministérios, esses dois lugares de atuação. E eu começava a questionar, Deus, eu não sirvo para nada, eu não tenho valor, eu não sei fazer mais nada, e por aí vai. Mas Deus já tinha me dado, de fato, dons. Eu só não sabia ainda que dons eram eles. E à medida que o meu pastor me chamou para perto, à medida que a minha liderança foi me envolvendo no serviço cristão, eu fui descobrindo quais eram os meus dons. Como Deus queria usar a partir do Vinícius para que o evangelho avançasse. Então, quem olha o Vinícius, por exemplo, há 4 anos atrás, plantando a recomeçar, vai ver e vai olhar ele lá quando aceitou Jesus, 20 de fevereiro de 2007. Nunca, 20 de fevereiro de 2007, eu tomaria algo do gênero, uma decisão do gênero, de abandonar tudo e tal. Mas Deus vai dando os dons à medida que a gente vai caminhando e a gente vai ver isso. Então, quando eu aceitei a Jesus, Ele me deu um dom, serviço. Eu comecei a olhar para a igreja e ver, poxa, eu me dou tão bem com tecnologia, e aqui na igreja o pessoal está tão ultrapassado. Eu vou fazer um site. Pastor, posso fazer um site? Pastor, vamos informatizar esses negócios aqui? E comecei a fazer. Eu me lembro que o pastor, no discipulado que a gente faz como igreja, eu me lembro que o pastor vinha com um xerox de livros e livros e livros que ele tinha lido, e ele queria pegar às vezes o xerox de um, xerox do outro, xerox do outro. E eu ficava assim, cara, que coisa horrível. Pastor, eu posso digitar tudo isso para o senhor e montar uma apostila e deixar ela bonitinha e tudo mais? Até hoje a apostila é usada. Então, pequenos gestos, pequenas ações de como eu pude servir ao Senhor, mas jamais estaria num púlpito, jamais estaria conduzindo a igreja ao louvor, porque não eram meus dons naquele momento, mas era o serviço. Era passar pano, era movimentar cadeiras, era abrir a igreja mais cedo, era fechar mais tarde, era justamente ficar no caixa da cantina. E à medida que eu fui me movimentando, o nosso Deus foi agraciando, foi presenteando com novos dons, até chegar no Vinícius que hoje vocês conhecem. Mas nem sempre foi assim. Nem sempre eu estaria fazendo o que hoje eu faço. Então, o Espírito Santo foi presenteando, mas a igreja local foi levantando oportunizando para que esses dons viessem sendo manifestados. Então, 2 coisas aqui fica claro diante dessa origem. Primeiro, é Deus quem concede os dons e Ele dá a cada um como bem entende. Sinceramente, eu sempre pedi a Deus para ser músico. Sempre pedi. Se você for olhar, eu estou sempre ali atrás com a bateria nas mãos. Só que o que é engraçado, Deus nunca me deu esse dom. E se Ele desse, eu acredito que nenhum de vocês estaria aqui.
Então, porque pensa num cara que não tem ritmo. Não tem. Para bater palma eu bato fora do tempo. Então, eu queria isso, mas não foi o dom que Deus quis me galardoar. Primeiro, então, origem. Espero que tenha ficado claro. É Deus quem concede, é o próprio Espírito Santo quem dá. Não é você quem define o dom que você quer, mas ele é dado, ele é concedido pelo Espírito Santo. E ele dá a quem quer, quando quer, como quer, para que o nome dele seja glorificado. Segundo lugar, entra a motivação. Em segundo lugar, entra a motivação dos dons. E aqui fica uma indagação. É bem verdade que eu e vocês talvez nos sentiríamos envergonhados, se as pessoas conhecessem a verdadeira motivação por trás das nossas melhores ações. Quer ver um exemplo? Uma vez eu cheguei num ministério e Jardel fez parte desse ministério, e eu perguntei para algumas pessoas: por que você não consegue louvar durante o louvor? O que está acontecendo? E aí a pessoa pegou e falou o seguinte: Vini, fulano dá em cima da ciclana, beltrana, ciclana. O cara da guitarra dá em cima da fulana, ciclana e beltrana. O outro, a vida ali fora é completamente desregrada. E eu fiquei olhando assim, eu tinha acabado de chegar naquele contexto, naquela igreja, naquele ministério, e eu fiquei olhando assim, poxa, as pessoas que deveriam estar conduzindo os outros a louvar eram os primeiros a estarem afetando. Então a gente vê como é ruim a pessoa estar servindo ao Senhor, mas não está consagrado ao Senhor. Mas o que me chama a atenção é que aqueles jovens, eles não estavam fazendo para a glória do Senhor. Eles estavam fazendo para o quê? Poxa, é o menino da guitarra, é o cara do contrabaixo, é o cara que faz a voz. Está entendendo? Moral da história, a motivação deles para louvar ao Senhor não era verdadeira. Eu me lembro do baterista, que eu cheguei para o baterista e perguntei: fulano, faz quanto tempo que você não abre a Bíblia? E ele pegou e falou: Vini, já faz uns 2 anos e meio. Aí tu imagina, um cara que tocava sexta, sábado e domingo. Sexta, sábado e domingo, tocando, adolescentes, jovens, culto dominical, mas não abria a Bíblia. Então, eles tocavam porque eles gostavam de música, eles tocavam porque eles queriam chamar a atenção para si, mas não era para a glória do Senhor. E era por isso que às vezes no auditório, na igreja, as pessoas não conseguiam louvar, porque era nítido que não estavam consagrados e tementes ao Senhor. Eu parafraseio Spurgeon. Spurgeon disse certa vez o seguinte: se um homem perceber, depois do mais severo exame de si mesmo, quando o outro motivo, que é a glória de Deus e o bem das almas das quais lidera, se um homem perceber depois do mais severo exame de si mesmo, qualquer outro motivo, que é a glória de Deus e o bem das almas das quais ele lidera, melhor que se afaste o quanto antes. É exatamente isso. Se nós não estivermos fazendo para louvar a Deus, para glorificar a Deus, é melhor se afastar. Essa é uma realidade. Bem, isso, motivação, então eu queria deixar claro uma coisa, dentro da motivação, a nossa motivação tem que estar alinhada com o nosso Senhor e Salvador. E quando eu digo esse estar alinhado, é a gente reconhecer quem nós somos. E aí, quem nós somos, a palavra de Deus vai deixar muito claro: nós somos servos de Deus. Ou seja, não interessa se o cara é o melhor baixista, o melhor pregador, o melhor o que for, ele é servo de Deus. Ele é servo de Deus. Então, eu me lembro que eu fui executivo por alguns anos de Ministério da Juventude no Rio Grande do Sul e de 5 estados. E às vezes a gente convidava as pessoas para irem pregar, ou às vezes convidava as pessoas para irem ministrar o louvor num acampamento, e a pergunta era o seguinte: quantas pessoas vai ter? 2.000? 3.000? Porque com menos de 2.000 eu nem vou. E eu: cara, tu já respondeu tudo, a gente não vai te chamar mais. Cara, se tivesse uma pessoa, o cara tinha que estar lá com a mesma motivação das 2.000. Essa é a motivação de um servo.
Agora, quem quer visibilidade, quem quer número, vai começar a escolher auditório ou vai começar a escolher para onde vai. Eu até entendo algumas exceções, quando a pessoa tem alguns problemas de saúde, algumas adversidades que a impede de ficar longas horas em translado, em um veículo. Eu até entendo. Mas, se a pessoa começa com essa vaidade, poxa, eu não vou para a igreja com menos de 500 pessoas, eu não vou com isso. Ali a pessoa já responde que a motivação não é servir ao Senhor, a motivação é números. Então, que eu e vocês nunca esqueçamos que nós somos apenas servos. 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 5, vai ser projetado, vai dizer: ao final de contas, quem é Apolo? Quem é Paulo? Apenas servos por meio dos quais vocês vieram a crer, conforme o ministério que o Senhor atribuiu a cada um. Quem é fulano? Quem é ciclano? Quem é o Vinícius? Apenas servo. Simples. O nosso referencial, ele é e deve ser sempre o da pessoa de Jesus Cristo, que sendo o máximo dos máximos, se fez o mínimo dos mínimos. Se a gente olhar para Lucas, lá em Lucas 22, vai dizer: entre vocês eu sou como aquele que serve. Entre vocês eu sou como aquele que serve. Bem, se isso ficar claro para nós, já é uma grande coisa. A gente não vai permitir que o nosso coração cresça e a gente passe a achar erroneamente que a gente é algo que a gente não é. Nós não somos merecedores de nada, mas foi uma graça imerecida. Nós não somos bons. Se há bondade em nós, é porque Ele nos concedeu bondade. Se a gente faz determinada coisa, não é porque o dom A é melhor que o dom B. Não, foi Ele quem concedeu. Então toda a glória deve ser a Deus e não ao ser humano. Então isso precisa ficar claro para nós. Entre vocês eu sou como aquele que serve. Marcos 10, 45 vai dizer: pois nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Antes de Deus o criar, Ele decidiu qual era o papel que Ele esperava que você desempenhasse. Você recebeu dons ao reconhecer Jesus como Senhor e Salvador. E esses dons, eles precisam ficar claro que é para servir ao Senhor com alegria. Agora, se é cantar, se é pregar, se é evangelizar, se é limpar um chão, se é servir num brechó, se é servir na sala kids, se é fazer uma visita no hospital, tudo precisa apontar para a glória de Deus. E não para a pessoa, não para o homem que está ali exercendo tal atividade. Então, motivação. Qual é a motivação que nós temos quando a gente faz o que a gente faz? Dentro disso, que Ele planejou e Ele deu os dons à igreja local, o nosso Senhor é perfeito e Ele dá exatamente os dons que cada igreja precisa. Então nós temos, pela graça de Deus, todos os dons que Ele entendeu que essa igreja local precisasse. Então por isso que a gente não pode ficar comparando com a igreja A, a igreja B, a igreja C, a igreja D. Não. Cada igreja recebeu os dons que Ele achou que aquela comunidade de fé necessitaria. E isso precisa ficar claro. É por isso que às vezes uma comunidade se movimenta de um jeito, por isso que outra comunidade se movimenta de outro jeito, mas ambas as comunidades estão se movimentando para que a glória de Deus, para que o Senhor seja exaltado. Então, Ele simplesmente deu os dons que cada um de nós precisaríamos. Eu gosto de compartilhar um testemunho que certa vez eu ouvi, que é de um homem que estava há muito tempo na igreja e na cabeça dele, como era a minha um dia, só existia 2 ministérios, né? Só existia o pregação e com louvor. Mas aquele homem, um dia, ele ficou abismado. Espera aí, tem mais coisa aí? Senhor, pastor, eu queria me envolver, eu queria servir nessa igreja, eu queria saber como que eu posso participar, como que eu posso me envolver. E o pastor apresentou as demandas, as necessidades. E aquele homem, ele olhou: cara, eu não sei louvar, eu não sei pregar, eu não sei evangelizar, eu não sei isso, eu não sei aquilo, mas uma coisa eu sei:
Assim como eu lavo o meu carro todo final de semana, eu posso lavar o ônibus da igreja, para que possa buscar aqueles irmãos nas suas casas, limpo, em ordem e tudo mais. E aquele homem começou a lavar o ônibus e começou a servir. À medida que ele começou a lavar o ônibus, Deus foi acrescentando a ele presentes, dons, e ele começou a olhar para aquelas pessoas e viu, cara, os lugares que a gente está pegando essas pessoas é muito carente. Será que elas não estão passando fome? E daqui a pouco ele começou a movimentar e abençoar aquelas pessoas com alimento, abençoando, movimentando a igreja e por aí vai. Só que daqui a pouco ele começou a ver, cara, eu já estou organizando aqui o ônibus, eu já estou aqui organizando essa parte de alimentação, mas eu percebo que essas pessoas ainda estão carentes de ouvir o evangelho, mas eu ainda não sei o que fazer. Aí o cara foi lá, se inscreveu num curso da igreja, se preparou, e mais tarde ele estava, além de limpar um ônibus, além de movimentar uma ação social, ele estava agora evangelizando. Está entendendo? À medida que a gente vai se movimentando, Deus vai acrescentando, Deus vai nos agalardoando. Todos nós deveríamos ser tal qual este homem. Senhor, onde tu quer que eu sirva? Mas servir, independente do que for, do limpar ao chão, do pregar, do receber na acolhida, até mesmo servir no Kids, independente do que for, servir para que o nome de Cristo seja glorificado. Todos nós deveríamos fazer essa pergunta: Senhor, o que queres que eu faça? O que queres que eu faça? Vou citar 2 exemplos. Brechó. Ontem, as irmãs vieram pela manhã. Tudo começou muito antes, né? Já a organização, receber roupas e tudo mais. Mas ontem as irmãs vieram pela manhã, se organizaram toda a ambientação e tudo mais, para à tarde receber as pessoas. E foi um sucesso, deu muita gente entrando e tudo mais na igreja. Mas, vamos pegar assim, daqui a pouco a pessoa vai dizer, cara, eu não tenho a disponibilidade de estar ali, mas eu sei fazer um café, eu sei fazer um bolo, eu vou enviar para que aquelas irmãs possam, durante o serviço cristão delas à tarde, elas possam desfrutar desse bolinho que eu fiz com tanto amor e carinho. Está vendo como a gente pode servir? Esses dias a gente instalou o climatizador, e cá entre nós, é um serviço bruto, tinha que quebrar a parede, movimentar os entulhos, tinha que fazer um monte de coisa. Depois veio a parte elétrica, a parte hidráulica, e precisa das pessoas alocadas de forma certa. Não é qualquer um que vai fazer uma parte elétrica, não é qualquer um que vai saber fazer uma parte hidráulica, não é qualquer um que vai subir a 4, 5 metros de altura e quebrar uma parede. Está entendendo? Mas eu garanto que daqui a pouco você poderia muito bem chegar e dizer, olha, pastor, eu não tenho condições de subir ali e quebrar, mas enquanto esses irmãos estão ali fazendo isso, eu poderia usar o gabinete, dobrar os meus joelhos e orar para que ninguém se machuque, para que ninguém caia, para que ninguém leve um choque. Está entendendo? Dons. Quando a igreja entende os dons, tudo começa a fluir. Às vezes a gente só olha a pregação e o louvor, mas se esquece que há uma infinitude de coisas, uma infinitude que a gente pode servir, adorar, bendizer ao Senhor com essa instrumentalidade e tudo mais. Bem, motivação e por fim, propósito. Terceiro lugar, nada se compara com a alegria de saber que estamos no lugar certo. Estamos no lugar certo, estamos exatamente onde Deus quer que nós estejamos. Nada é mais satisfatório do que ser útil ao Rei da Glória. Sabe aquele sentimento de, poxa, olha só o que está acontecendo e eu faço parte disso. Olha só o sucesso que foi o brechó, olha só o sucesso que foi a instalação daquele climatizador, olha só o sucesso que foi ali um pequeno grupo, que foi ali a sala Kids, uma tarde Kids, e eu fiz parte disso. Eu vim e fritei pipoca na tarde Kids, bênção. Enquanto uma pessoa está conduzindo o louvor, a outra está conduzindo ali uma dinâmica, a outra está fritando a pipoca. É isso, é cada pessoa no lugar certo, pela motivação certa. Efésios 4, voltando lá a Efésios 4, versículo 11 e 12.
versículo 11 e 12, vai dizer que foi Ele quem deu os dons às pessoas. Escolheu alguns para apóstolos, profetas, evangelistas, pastores, mestres, para o quê? Preparar o povo de Deus para o serviço cristão. Há tantos outros textos que falam de tantos outros dons que nós temos. Então há uma diversidade de dons, e Ele usa esses dons para que a igreja seja edificada. 1 Coríntios 14, versículo 12 e 26 vai dizer: já que vocês estão tão desejosos de dons espirituais, procurem aplicá-los para a edificação da igreja. E o 26, tudo deve ser feito para ajudar a igreja. Pessoas diferentes, com diferentes dons, se completam numa missão comum: glorificar a Deus. Glorificar a Deus. Pessoas diferentes, com dons diferentes, se completam numa missão comum. Às vezes o pessoal chega: o que está acontecendo aí que a igreja tem crescido rápido? E eu falo: gente, é a pessoa certa, no lugar certo, pela motivação certa, para que o nome de Cristo seja glorificado. Simplesmente identificar qual é o dom da pessoa, onde essa pessoa pode servir, e ali ela vai ter paixão por aquilo. Quer ver um exemplo? Eu gosto muito de restauração, de ministério de restauração, de ajudar pessoas que às vezes estão numa um problema emocional, está passando por alguma adversidade conjugal, ajudar as pessoas que estão passando por algumas lutas do gênero. Eu gosto, mas eu já falei para a Célia certa vez, e falei hoje pela manhã. Certa vez a Célia pediu: pastor, ora aqui na tarde aqui, dizia. Eu falei: Célia, agora tu me meteu numa enrascada, porque eu não consigo orar, papai do céu, eu não consigo. Eu já estou na linha do Senhor, formoso tu és, e as crianças não vão entender o meu linguajar. Então eu não consigo, o meu dom não se comunica com crianças. Mas se chegar um alcoólatra, chegar uma pessoa que está ali querendo se suicidar, cara, achar a pessoa certa. Deus me colocou para cuidar e acolher essas pessoas. Então, tem pessoas que têm dons bem definidos por Deus, para que por meio dessa instrumentalidade a igreja cresça. Então, pela graça de Deus, eu soube um dia identificar os meus dons. E pela graça de Deus, um deles é liderança. E liderança, ele é o quê? Alocar a pessoa certa no lugar certo. Ficar constantemente observando se o coração daquela pessoa não se perdeu ainda, para que daqui a pouco ela não se ache mais do que realmente ela é. Porque de nada adianta fazer a coisa certa com a motivação errada. Então, um desses dons é liderança. Então, nós precisamos de pessoas diferentes, com diferentes dons, para cumprir a missão comum, que é o quê? Anunciar até que Jesus volte, mas glorificar ao Senhor por meio dos dons. Glorificar ao Senhor limpando um chão, glorificar ao Senhor cantando, conduzindo a igreja à adoração aqui, glorificar ao Senhor como hoje pela manhã a gente teve ali os homens que vieram 6 da manhã, 6:30, já estavam ali adorando ao Senhor por meio dos seus dons, das suas instrumentalidades, que era o quê? Temperar o alimento, colocar para assar e tudo mais. Você está entendendo? São dons. Obrigado, meu irmão. São dons que o Senhor concede à igreja. Então, imagina se o pastor tivesse que estar envolvido com tudo isso. Eu não ia mais nem respirar. Mas aconteceu o brechó, aconteceu a promoção dos frangos, da costela, está acontecendo a promoção das pizzas, e eu só sei o que está acontecendo, mas não estou no movimento junto, porque eu tenho tantas outras responsabilidades. Mas tem pessoas que têm esse dom do serviço, tem pessoas que têm essa comunicação por meio dos dons, que faz com que isso funcione. Então, os dons espirituais visam o bem comum. A igreja cresce, a igreja é edificada por meio do movimento de cada irmão e irmã. E aqui, na igreja edificada, duas coisas precisam ser olhadas de forma clara. A igreja edificada no sentido de maturidade, ou seja, de qualidade.
quando a pessoa que tem um dom de conhecimento, de sabedoria, de discernimento, vai estar ali próximo a alguém, vai chegar, olha, isso aqui não saiu bem. Olha, quem sabe você repensa essa sua forma de agir. A igreja vai sendo edificada, porque ela vai crescer em maturidade. Mas também a igreja, ela cresce em quantidade, quando a gente vê os evangelistas anunciando, propagando o reino de Deus. A igreja, ela é edificada por meio da maturidade, mas também por meio da quantidade. E aqui é importante cada irmão, cada irmã, portanto, colocar o seu dom, o seu talento à disposição do Senhor. Dom só é dom se a igreja é abençoada por ele. Dons espirituais significam literalmente serviço cristão. Essa é a realidade. Dom espiritual significa serviço cristão. A comunidade onde você está inserido, sendo abençoado por meio da instrumentalidade da sua vida. Bem, uma indagação fica no ar. Como eu posso descobrir os meus dons? Como eu posso descobrir os meus dons? Ali está os principais textos que falam sobre dons. E uma forma bem clara é servindo. Comece servindo. Onde eu posso me envolver? Opa, tem brechó, daqui a pouco a gente vai ter que guardar aquilo ali. Eu gostaria de estar junto, me envolver, guardar tudo isso. Está entendendo? Como eu posso servir? Como eu posso me envolver? Então, em primeiro lugar, servindo. Glorificando, edificando a igreja e abençoando vidas. Servindo ao Senhor, se coloque à disposição para que Deus vá ministrando e vá usando a sua vida para que o nome dele seja glorificado. Edifique a igreja por meio da sua instrumentalidade, por meio do seu dom. Glorifique ao Senhor por meio desse dom. Abençoe vidas. Começa numa linha bem simples. Começa a servir ao Senhor aonde tem necessidade. A partir dali, o Senhor vai confirmando ao seu coração. Eu não me identifico com isso. Opa, peraí, gostei. Acho que Deus está falando para realmente, eu acho que esse é o caminho. Então, eu tenho muito claro lugares que eu servi e Deus deixou muito claro, cara, não é aí que eu quero te usar. Mas em tantos outros, o Senhor foi confirmando. É para isso que eu te chamei. Então, comece a se envolver aonde tem necessidade. A partir dali, o teu coração vai começar a queimar, tu vai se apaixonar, ou tu vai dizer, não é para mim. E a partir desse serviço cristão, você vai tendo essa clareza. A partir dali, identifiquei os meus dons. Agora eu vou ver como eu posso me aperfeiçoar. Como eu posso ser um músico melhor para a glória do Senhor. Vou fazer aula. Como eu posso ser uma pessoa melhor no caixa ali da cantina. Vou ser uma pessoa bem organizada para não dar furo no caixa. Como eu posso ser um cara que vai transmitir a live? Cara, eu vou estar constantemente estudando qual o melhor computador, o melhor app, o melhor isso. Se cada pessoa na sua área fizer a diferença, a igreja é edificada. Como descobrir então os meus dons? Se envolvendo, literalmente se envolvendo. Concluo, enquanto o grupo de louvor vai chegando. Deus nos criou de forma perfeita e por meio do seu Espírito Santo, eu e vocês recebemos dons. E esses dons, ele é para glorificar ao Senhor. Esses dons é para a igreja ser edificada, mas esses dons é para que as pessoas sejam abençoadas. Então, cada um de nós aqui possui pelo menos um dom. Isso precisa ficar claro. Isso precisa ficar muito claro. Eu não sei como você tem vivido, mas eu sei que Deus quer te usar. Talvez você saia daqui com aquela indagação, mas pastor, tu falou e eu não sei qual é o meu dom. Bem, vai ser entregue na saída pela equipe de acolhida uma ficha. E nessa ficha a gente lista alguns dons, não estão todos ali. Senão eu ia entregar um e-book. Não estão todos, estão alguns dons. E ali você vai poder levar para casa, orar. Ali você vai poder conversar com Deus. E ali você vai poder pedir, Senhor, me dê clareza. Realmente eu tenho esse dom? Marca. Senhor, eu estou em dúvida se esse dom aqui eu tenho ou não. Marca.
eu tenho convicção que esse dom não é meu. Marca, para que, tendo o retorno dessas folhas, a gente possa sentar e conversar. Daqui a pouco você se envolver com o serviço cristão, daqui a pouco você colocar os seus dons à disposição do Senhor, daqui a pouco a gente lhe ajudar a aperfeiçoar esses dons, para que a igreja seja edificada, para que você seja um instrumento na mão do Senhor, para glorificar o nome dEle, mas para que a gente ganhe essa cidade, Então, a indagação que eu deixo para você no Para Refletir, pode passar? Para refletir é: até quando você irá viver visando unicamente o seu crescimento? Até quando você vai colocar a sua profissão, a sua família em primeiro lugar e vai deixar Deus em segundo plano? Eu não tenho tempo. Na realidade, quando você diz que não tem tempo, você está dizendo o seguinte: o meu tempo é mais importante do que toda essa turma que está aqui. Essa é a realidade. Quando você diz eu não tenho tempo, eu tenho mais o que fazer, você está dizendo: olha, o meu tempo é mais importante do que a pessoa que vem limpar. O meu tempo é mais importante que o pessoal que estava no brechó, que está na salinha Kids. Eu tenho certeza que não é isso que você pensa, né? Então, se fosse por tempo, ninguém faria nada, porque todos aqui, estão sobrecarregados. Eu não conheço uma pessoa que serve ao Senhor que diz: olha, está tudo bem na minha vida, o tempo está sobrando e é por isso que eu estou aqui. Todo mundo que faz algo para o Senhor pode ter certeza que está ocupado. E se a gente for olhar as chamadas de nosso Senhor Jesus Cristo aos seus discípulos, nenhum estava curtindo Netflix, sentado, comendo pipoca, olhando TV. Todos estavam ocupados, nenhum era ocioso. Então, até quando você irá viver visando unicamente o seu crescimento, a sua família? Até quando você vai ficar vendo todo esse movimento acontecendo e apenas olhando? Hoje, para que a igreja aconteça, a gente tem mais de 100 pessoas se movimentando. É o grupo de louvor, é as salas Kids, a gente teve as classes de formação ministerial pela manhã, é o pessoal que se dedica na limpeza, é o pessoal que estava servindo lá atrás, é o pessoal que está na acolhida ali fora, cuidando do seu carro. Tem mais de 100 pessoas envolvidas numa semana. É o pessoal que está no MAV servindo, transmitindo. Está entendendo? Até quando você vai ver todo esse movimento e vai ficar de fora? E até quando você irá ficar protelando os seus dons? Sabe quando a pessoa fica brigando com o seu dom? Que nem ali, Billy Graham: eu recebi o dom de evangelismo. Sabe até quando você fica naquela: mas eu não quero, eu queria mesmo era tocar baixo. Pare de brigar, porque você não está brigando com o dom, você está brigando com o Senhor que lhe comissionou. Você está brigando com o próprio Deus. Você está dizendo que a vontade dele não é boa. Até quando você vai ficar brigando com o dom que você recebeu? Se ele lhe concedeu um dom X, use-o para a glória do Senhor. Use-o para a glória do Senhor. Enquanto a gente canta, fique de pé, cante ao Senhor. Mas enquanto você canta, converse com Ele em oração. E pergunte se devias você não tem deixado ao Senhor de lado. Se devia, tantas outras coisas não são as suas prioridades e você não tem servido ao Senhor com seus dons. Quem sabe hoje é o dia de você recomeçar e dizer: olha, eu quero ser um instrumento valoroso nas mãos do Senhor. Eu quero ser um instrumento de salvação. Eu quero ser um instrumento que realmente vai abençoar vidas. Eu vou postar no grupo do WhatsApp. Se você nos visita e não está nesse grupo, pode deixar seu contato na acolhida, que é para a gente lhe incluir ali. Tem um vídeo, não sei se você já ouviu falar de Andressa Boragana. Quem já ouviu falar dessa menina? Andressa Boragana. Alguém já ouviu falar? Essa menina, ela, como é que eu vou dizer? Ela foi um instrumento nas mãos do Senhor. Ela com 7 anos já estava evangelizando, já estava ganhando pessoas para Jesus. Com uns 9, 10 anos, ela estava fazendo projetos artesanais. Com uns 10, 11 anos, ela já era líder de grupo pequeno. E uma evangelista, servindo ao Senhor, servindo ao Senhor, servindo ao Senhor. Aquela menina
aos 14 anos, indo para a igreja com a sua família, ela foi acometida de um acidente na cidade de Bagé, aonde ela residia. E ela, a mãe, a família inteira veio a óbito ali. Mas o que me chama a atenção daquela menina é que não parou nela. Após a morte dela, as pessoas foram continuando crendo, e sendo salvos e conhecendo a Jesus por meio da instrumentalidade dela. Mais de 100 pessoas naquela igreja local conheceram a Jesus por meio da instrumentalidade daquela menina. Aí você olha, poxa, uma menina de 14 anos, literalmente ela foi usada para avivar uma igreja local, porque ela começou no simples. Ela começou, como ela diz, a levar o coleguinha para a igreja. Ela não sabia fazer grandes coisas, mas ela sabia, eu vou convidar meu coleguinha, meu vizinho para ir para a igreja. E a partir dali as demandas foram aumentando. Então, comece com o simples. Comece a servir ao Senhor. Pare hoje mesmo de protelar.